Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020. A campanha está na rua. Começou o período da campanha eleitoral autorizada pela Justiça Eleitoral, pela nossa legislação. Desde ontem, os candidatos podem sair por aí pedindo voto, pedindo apoio, falando sobre as suas propostas, divulgando os seus números já pela internet. Quem tem rede social deve ter recebido aí uma enxurrada de santinhos virtuais desde ontem e vai ser assim até o próximo dia 15 de novembro, o dia do primeiro turno das eleições para prefeito, vice-prefeito e também vereadores. O que a gente viu na maior cidade do país, na cidade de São Paulo, foi candidatos que saíram às ruas no próprio domingo já para receber o apoio dos eleitores, com aquela questão que nós já discutíamos aqui na semana passada, né? Como que os candidatos vão sair às ruas e evitar a aglomeração, se essa é uma das características de uma campanha eleitoral. Muitos dos candidatos que criticam o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela forma como conduziu o país durante a pandemia do coronavírus, por não utilizar máscara em alguns eventos públicos, por promover aglomeração, fizeram exatamente isso, não só em São Paulo, mas nas principais cidades do país. Foi isso que a gente verificou nas caminhadas, nos encontros, né? Muita aglomeração, muito aperto de mão, alguns Pedro, deles com máscara e outros sem, Thaís. Tem uma coisa muito concreta ali, né? Para tirar selfie com um candidato, como é que você tira sem se aproximar, não é? É uma das questões que tem de ser enfrentadas, mas a gente ouvia aqui antes, né, das campanhas, que isso seria evitado, que seria uma demonstração ali do candidato de que ele não está respeitando aquilo que é recomendado, né, pelas autoridades da saúde, mas nós vimos muitos candidatos aqui, eu não vou citar nominalmente, porque seria até injusto com outros, né, que não tivemos as informações aí de como se comportaram, mas de uma maneira geral, a gente viu sim aglomerações nesse primeiro dia de campanha em São Paulo, né? Os candidatos que tiveram aí em suas andanças, distribuindo material de campanha e, de alguma forma, promoveram a aglomeração de pessoas e também de apoiadores. Vai ser muito difícil acompanhar um distanciamento social durante a campanha, principalmente nos grandes centros. Essa história de falar, né, que apenas em rede social dá para fazer campanha é uma verdade que tem limitações, porque o contato com o eleitor, sem sombra de dúvida, faz parte. E o eleitor vai ter a oportunidade de acompanhar essas propostas quando os candidatos estiverem frente a frente na quinta-feira, no primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, que acontece na quinta-feira à noite, com transmissão, claro, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, de todas as emissoras da Band, e aqui, claro, na Rádio Bandeirantes você também não vai perder esse primeiro encontro. Vai ser, como é uma tradição, alargada, né, para discussão sobre as propostas na cidade de São Paulo. A gente deve ter muita informação, né, e muita ideia a respeito da pandemia, mas o encontro vai servir também para debater outras questões que são ligadas à cidade, outras áreas afetadas ou não pela pandemia do coronavírus, porque a pandemia vai passar e nós vamos ter pela frente 4 anos de nova gestão a partir de janeiro do ano que vem. Ô Pedro, se fala muito que candidato nesse ano que for forte em rede social vai ter mais chance de sucesso, já que a campanha presencial tem os limites da pandemia, é uma campanha mais curta, menos colocada na rua, por isso essa seria a realidade. Candidato forte na rede social teria mais força. Dos candidatos hoje de São Paulo, qual é ou quais são os candidatos que têm mais força em redes sociais? Eu não sei se essa é uma verdade absoluta. Pois você veja só. Mas é justamente por isso que eu tô colocando essa questão. Arthur Duval, por exemplo. Tem uma... Mamãe Falei, não é? Que tem ali uma trajetória em redes sociais. Hoje tá ali numa colocação muito desfavorável à candidatura dele em todas as pesquisas. A gente vai ter o que Celso ver... Russomano não tem uma interação nas redes sociais e é o líder das pesquisas. Exatamente. Né? Então a gente... E da mesma forma, a própria presença do prefeito Bruno Covas nas redes sociais é uma presença mais institucional do que aquela presença de lacração, não é? Que é o que dar mais clique, mais curtida, faz com que o post circule mais, e são os dois melhores colocados nas pesquisas, né? Ontem eu estava assistindo o canal Livre da Band, né, Thaís? E o assunto debate estava em discussão, né? E nós recuperamos aí
a história, né, feita aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, daquele que é o debate dos debates, né, que foi o debate para a campanha presidencial de 89. E observando ali, né, os comentários, né, do Zé Álvaro Moisés, também do Fernando Mitre, do Eduardo Oineg, do Rodolfo Schneider, a gente observa que ao longo do tempo a postura do candidato, né, ela se mostrou diferente, né, nos debates. No começo dos debates, aquela postura agressiva, ela era um diferencial, ela trazia votos para o candidato. Ao longo do tempo, os marqueteiros, os assessores foram descobrindo que essa postura agressiva, ela não trazia mais tantos benefícios assim para os debatedores nos debates. Acredito que o mesmo paralelo possa ser feito com as redes sociais. Uma campanha agressiva nas redes sociais pode sim trazer muita atenção no primeiro momento, mas vai trazer voto? Será? Vai trazer apoiador? O eleitor quer um candidato assim, né? Acostumado por grandes polêmicas, por uma postura de ataque, né, aos adversários. Me parece que hoje o eleitor está muito mais preparado para receber propostas, para discutir, saber por onde vai seguir cada uma das campanhas, do que apenas votar num candidato porque ele promoveu algum meme na internet, né? É verdade. E às vezes também, não é, Pedro? O candidato não quer ter o desgaste dessa postura mais agressiva, já que ela pode trazer votos, mas pode tirar também. Então, o que fazem os candidatos maiores? Eles contam com aqueles que entram na campanha só para bater nos adversários, não é? São os nanicos que já nascem ali no comecinho da campanha, alinhados com uma ou outra candidatura. Agora, que cenário vai encontrar o próximo prefeito na cidade de São Paulo, já que, olha, a discussão toda aqui é sempre essa, né? A gente precisa de dinheiro para fazer com que as coisas prometidas sejam realizadas. O orçamento 2021 vai chegar essa semana à Câmara dos Vereadores e a repórter Bruna Barbosa, ao vivo conosco, vai nos contar o que terá esse orçamento. O próximo prefeito vai ter dinheiro, Bruna? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, a todos que nos acompanham. O próximo prefeito terá 67 bilhões de reais nas mãos para o orçamento aqui da Prefeitura de São Paulo. A proposta será apresentada na próxima quarta-feira à Câmara Municipal. Esse orçamento é 1 bilhão e 900 milhões de reais menor do que o que foi o deste ano. Lembra a todos que essa é uma proposta de uma intenção, de como o governo pretende investir esse dinheiro e não de como ele necessariamente vai ser ali utilizado na prefeitura. Segundo o prefeito Bruno Covas, não há previsão de redução para algumas pastas: saúde, educação, assistência social e cultura. Ele me disse que a administração municipal pretende também reservar 4 bilhões de reais em investimentos. Essa redução no orçamento se deve a alguns efeitos da pandemia, né? 1 bilhão e 900 milhões de reais, mas é um cenário, Thaís, menos pior do que o que a gente previa, do que o previsto pela própria Prefeitura de São Paulo, quando essa previsão começou a ser elaborada. Eu lembro a todos que já tem rombo de mais de 11 bilhões de reais aqui em São Paulo. Então, a Prefeitura sabia que teria um corte no orçamento, mas, segundo o prefeito, um pouco menor do que o pensado. Falando em orçamento deste ano, 68 bilhões e 900 milhões de reais, mas não deve usar tudo isso. A Prefeitura diz que deve chegar no máximo até 65 bi. Agora, os números, o número geral é um número muito importante, não é, Bruno? Agora, o que de fato está na mão do prefeito para investimento é que faz a diferença. Desses 67 previstos para 2021, o que é já a despesa comprometida, salário, custeio da própria máquina, e o que vai estar na mão do novo prefeito para falar, olha, eu quero investir aqui ou ali? Isso ainda a gente não tem, né? Na quarta-feira. É uma proposta também que a Câmara vai analisar. Porque desse ano aqui eram 4,8 bi disponíveis dos 68, não é? E deve ser semelhante. É muito pouco. Porque a Prefeitura fala novamente em 4 bi para investimento. Então ela deve manter o que foi, até um pouco menos, né? Porque 4 bi e 800 milhões, no ano que vem somente, entre muitas aspas, 4 bilhões de reais para investir. E eles apontam também algumas pastas em que não tivemos redução: saúde, educação, assistência social e cultura. Digo para vocês, do que a gente sente falta aqui nesse bolo? Transporte, por exemplo. Se transporte não tá aqui e a prefeitura de cara já não garante, não vou tirar grana de transporte, muito provavelmente transporte tá nessa lista que perdeu
perdeu um pouco de dinheiro para o ano que vem. Então é algo que vai ficar na mão da Câmara. Eu repito, é só uma proposta da Prefeitura. A Câmara pode, enfim, fazer algumas modificações e o novo prefeito, sendo Bruno Covas ou qualquer outro que for eleito aqui em São Paulo, pode ver a melhor forma de utilizar essa verba. Mas se uma pasta de tamanha importância, por exemplo, repito, como transporte, não foi citada, muito provavelmente há redução de gasto em transporte. Habitação. O prefeito de São Paulo já disse várias vezes que vai ser a pasta que mais vai sofrer no ano que vem. E ela não está aqui. Então ela já vai sofrer, porque foi a pasta que mais perdeu neste ano com o rombo. E se não está nessa lista, provavelmente também perde mais no ano que vem. Então habitação é complicado, transporte é complicado, tudo fora dessa lista. Vamos ver como é que vai ser ano que vem, Thaís. Bruna Barbosa, repórter da Rádio Bandeirantes, lembrando ao nosso ouvinte, quinta-feira agora, debate na tela da Band, também ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A gente começa o nosso esquenta para o debate às 10 da noite e 10h30 é o momento em que eles começam ali a participar do debate, tem as considerações iniciais, vão fazer perguntas entre eles, haverá também perguntas de jornalistas naquele modelo tradicional e que dá muita oportunidade para que os candidatos se mostrem ali de verdade, coloquem as suas propostas, já indiquem o posicionamento. É o primeiro debate da corrida eleitoral 2020. Você confere quinta-feira na tela da Band e aqui também na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.